Então, boa tarde, queridos amigos. Na nossa tarde de hoje, nós temos a alegria de estar conosco nosso querido amigo Cláudio Dávila, da cidade de Pelotas, que vem trazer para nós o tema Lei de Amor. Ele representa o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Seja bem-vindo, nosso amigo, e que as boas vibrações possam estar com você na tarde de hoje. O nosso carinho, a nossa gratidão por aceitar o nosso convite. Que assim seja. Obrigado, querida. Meus queridos irmãos, muito obrigado pelo carinho, essa recepção calorosa que a gente sempre tem de vocês. Isso nos motiva, isso nos abraça. Muito obrigado por essa confiança de podermos divulgar a doutrina dos Espíritos. E o tema que escolhemos hoje é o capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, e nós trazemos a Lei de Amor. Então, meus queridos, a doutrina dos Espíritos, ela nos diz que o amor, ele é esse sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Então, ele nos diz que em nossa origem nós possuímos instintos, sensações, sentimentos, mas é nesse ponto delicado, evoluído dos sentimentos que surge o amor. Mas ele não está falando no amor no sentido comum da palavra, que eu digo, eu te amo, porém amanhã eu quero algo em troca de você. Não é esse amor que ele está falando. Ele está falando do amor que substitui o individualismo pela integração das pessoas. Ele está falando do amor que acaba com todas as misérias sociais. O Evangelho está me dizendo, olha, feliz daquele que no decorrer da sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama porque ele não conhece nem a angústia da alma e nem a do corpo. Lázaro, Paris, 1862, meus queridos. Nunca teve tão atual este Evangelho de Jesus. Então, quando Deus nos deu essa oportunidade da vida, ele nos depositou a necessidade básica, amar e ser amado. Isso está em você, está em mim. É da natureza humana. Mesmo que ao longo dos anos a vida nos apresente situações difíceis, que tenham nos tornado pessoas difíceis, amargas, angustiadas, mas na fonte, no princípio, Deus nos fez com essa necessidade de amar e ser amado. Esse é o estado normal planejado por Deus para todo ser humano. O amor, meus queridos, é o único laço que une as pessoas que se amam. E não importa a ligação sanguínea, a sexualidade, o gênero, a raça, a condição física ou mental, a forma de ver o mundo. Todos os laços que construímos com as outras pessoas são firmadas por meio do amor. E esse laço, ele é tão profundo que é capaz de transcender as distâncias, sobreviver ao tempo. E com amor, meus queridos, tudo fica mais fácil de lidar com as diferenças, compreender as diferenças, as diferentes realidades da vida. Porque o amor, ele tem de ser uma união, mas uma união sem amarras. Essa é uma das grandiosas belezas do amor, uma união sem amarras. Porque o amor, meus queridos, ele não é palpável, não é domável, não é passageiro. O amor não se explica, ele simplesmente ele simplesmente tudo preenche. E depois que ele chega em nossa vida, nada, mas nada em nossa vida é igual. Amar, meus queridos, que o Evangelho está nos dizendo, é quebrar esses vínculos energéticos negativos, egoísticos, que pairam entre as relações humanas. Amar é nós compreendermos, é nós respeitarmos todos os que ainda não conseguiram assimilar o significado de amor trazido pelo Mestre Jesus. E quando falamos em Jesus, meus queridos, estamos falando em amor verdadeiro.
E amor verdadeiro é desejar o bem e a felicidade do outro sem esperar qualquer retorno. É se doar numa ação que envolve o bem do outro sem esperar barganha alguma. Então, o amor verdadeiro é esse sentimento, um sentimento muito forte, um sentimento forte de afeto entre as pessoas. E esse sentimento ele é tão intenso que é capaz de unir as pessoas sob qualquer circunstância. Basta se abrir ao amor. Quando as maiores dificuldades e provações da vida chegar, ele é capaz de unir as pessoas. E o exemplo mais clássico que nós temos, que o Evangelho nos traz, é o amor verdadeiro de Jesus. O amor de Jesus pela humanidade, o nosso modelo, o nosso guia, modelo a ser imitado, guia a ser seguido. Só que muitas das vezes nós confundimos amor com posse. Por que eu digo posse? Porque toda vez que tentamos prender ao invés de libertar, nós criamos prisões onde o amor deixa de existir. Quem ama, meus queridos, aprecia, liberta, não prende. Quem ama constrói pontes que alcançam o coração do outro sem aprisionar. Claro que todos os relacionamentos, né, não são iguais. Mas quem ama, meus queridos, protege. Quem ama, protege. E atualmente a estrutura da família ela está bastante diversificada. A família está exigindo muito de seus membros. A família está exigindo de nós atitudes corajosas, de renúncia, de dedicação. As famílias estão oferecendo oportunidades grandiosas de revermos os relacionamentos, de ampliarmos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco as quatro paredes de um lar. E nos lares atuais, meus queridos, nós encontramos situações delicadas, desafiadoras, onde a dependência química, a violência, as dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão, a solidão, o desrespeito estão na rotina da família. E essa família, quando frágil, ela desconhece o endereço do amor ensinado por Jesus. Ela se deixa vencer pelo desânimo, pela culpa, pela mágoa, pela revolta. Então, meus queridos, torna-se urgente o despertar do ser para o conhecimento da sua realidade espiritual. Para que possamos compreender que situações difíceis dentro e fora do lar não são castigos. Não existe vítimas na criação de vida. São situações geradas, muitas das vezes, por nós mesmos. Espíritos imortais em trabalho de aprendizado, de evolução. Mas uma coisa nós percebemos ao longo da vida, nossas experiências de vida, o Evangelho nos mostrando o caminho, e aí percebemos que as aflições que passamos na vida, elas poderiam ser vivenciadas dentro de outra situação se o amor de Jesus fosse escolhido como guia e roteiro. Somente o amor, meus queridos, somente o amor, ele dispõe desses recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas que a vida se coloca em nosso caminho muitas vezes. Somente o amor, meus queridos, nos oferece a paciência, a coragem, a perseverança, o perdão, a confiança em Deus. E uma das tarefas mais importantes em nossa vida é trabalhar a boa convivência familiar, meus queridos. Porque na sociedade em que vivemos, nós podemos sim ser excelentes profissionais, grandes oradores, famosos, ou que está hoje na moda, né? Eu sou influencer digital. Ok, ótimo, beleza. Agora, se no lar estivermos devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, o que vale ser famoso no mundo? O que vale essa evidência no mundo? Ah, eu sou influencer digital, eu consigo influenciar o mundo inteiro. Tá, mas como é que está no teu lar? Você tem paciência? Você está exercitando perdão, tolerância, respeito? O que adianta ser famoso? Nós estaremos falhando em nossos maiores compromissos e nada disso é mais importante do que o sucesso nas relações familiares.
Então, meus queridos, é nesse convívio familiar que nós vamos sendo obrigados a nos preocuparmos com os nossos próximos mais próximos. É nesse convívio familiar que nós vamos diminuindo o egoísmo, nós vamos aprendendo a dividir, a dar atenção, a conviver com o diferente de nós e aceitar as pessoas como elas são. Porque fora do lar, meus queridos, é muito mais fácil pensarmos somente em nós. Fora do lar, por aí onde andamos, nós usamos muitas das vezes máscaras que favorecem o nosso relacionamento para que as outras pessoas nos aceitem. Mas agora, é na intimidade da família que demonstramos nossos valores morais e quem realmente somos. Aí, quando eles nos apontam o dedo e falam certas verdades para nós, orgulho ferido. Aí essa família já não serve mais, eu estou na família errada. Então, meus queridos, a família, ela é uma instituição divina e jamais vai desaparecer da sociedade terrestre. Mas é urgente a sua valorização. É urgente para que dentro dela se eduque espíritos renovados pela força poderosa do amor, espíritos que irão construir ou estão construindo a nova era, um mundo de regeneração. E diante desses desafios que vivenciamos em nosso convívio familiar, é imprescindível buscarmos o apoio na verdade, o amparo no Evangelho de Jesus, para que a gente possa persistir e vencer esses compromissos laboriosos que nós elaboramos lá no plano espiritual. Sabe nosso planejamento reencarnatório? Você que é estudante espírita? Então, você não está na família errada, não. Nós estamos com as pessoas certas, sim. Então, meus queridos, que possamos nos lembrar que não importa qual seja a nossa estrutura familiar, a solução é e sempre será amar dentro do nosso lar. E isso, essa construção desse amor, ele começa lá no berço, nos primeiros anos da existência atual, através do exemplo para os nossos netos, para os nossos filhos, para os nossos companheiros de trabalho, aonde quer que estejamos. É o exemplo do amor, da tolerância, do respeito, saber tratar os idosos, saber que amanhã seremos os idosos. Mas para isso nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Nós precisamos sustentar esses compromissos divinos, meus queridos. Nós precisamos. Então é urgente levarmos Jesus para dentro dos nossos lares, mas somente o amor, em suas infinitas expressões ensinadas, vividas por Jesus, é capaz de nos auxiliar nessa missão sagrada. Família. Ah, Cláudio, mas é muito difícil. Claro que é difícil, meus queridos. É óbvio que é difícil. É difícil estender nosso amor e conviver em harmonia com aquele que nos tira do sério. Claro que é difícil. Ou conviver com aqueles que não correspondem às nossas expectativas, ou nos menosprezam, ou ainda nos ignoram. Claro que é difícil. Mas nós somos tão orgulhosos por vezes que nos ofendemos com qualquer coisa. Um simples comentário descuidado de uma pessoa já é uma ofensa para ser lembrada por décadas. Nos ofendemos com qualquer coisa. E há tantos de nós, meus queridos, que não conseguem suportar a ideia de estar errado, que está sempre certo. Mesmo sob o risco de terminar grandes relacionamentos ou causar um nível de estresse para si, para os outros, um nível de dor, ele não recua. Ele não recua, que está sempre certo. E também nós não estamos dispostos a desistir da necessidade de sempre querer controlar tudo em volta. Nós queremos controlar situações, nós queremos controlar pessoas. Eu quero decidir qual é a melhor nora para o meu neto, qual é o melhor genro, qual é a faculdade. Ah, eu não consegui fazer uma faculdade de engenharia de medicina, meu filho vai fazer. Tá, mas tu perguntou para ele se é isso que ele quer? Percebe? Nós não costumamos desistir dessa necessidade de controlar tudo. Queridos, sejamos com os nossos amados, com nossos colegas de trabalho, com os estranhos. Permitamos que tudo e todos sejam como eles são.
Veremos como isso irá nos fazer melhor, como nos diz Chico, né? Que a nossa querida irmã abriu ali falando em Chico, né? E aí Chico nos chega e irá nos dizer: olha, aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, meus queridos, quando Jesus já nos advertia: olha, reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estás a caminho. Só que, para isso, eu preciso ter coragem de romper as nossas limitações. Nós precisamos ter coragem de domar nosso orgulho, nosso ego exagerado. Queridos, se nós não nos reconciliarmos o quanto antes com os nossos desafetos, nós não vamos conseguir nunca usufruir a paz que a gente tanto quer. E existem pessoas que ficam estacionadas, presas ao ódio, arquitetando plano de vingança contra seus desafetos, sem se darem por conta que, agindo assim, estão perdendo um valioso tempo do seu despertar espiritual. Aí, só quando passamos por uma grande felicidade que nos tornamos conscientes de que somos tão pequenos, meus queridos, por abrigarmos ainda sentimentos contrários ao amor, isso nos torna tão pequenos. Então, quando nós compreendermos que a vida material é tão passageira, é que vamos começar a entender o ensinamento de Jesus, que nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. Porque, no fundo, nós somos todos iguais, né? Nós almejamos o melhor, só que o melhor para mim tem que ser o melhor para o outro. Se eu quero ser feliz, eu também tenho que trabalhar pela felicidade daqueles que estão caminhando comigo. Mas só o amor tem essa força capaz de modificar as nossas vidas. O amor pode transformar um inimigo em um amigo, mas só nos libertaremos desse ciclo do ódio com sentimentos contrários a ele. E claro que não tem como falar de amor e não falar de perdão. Perdão, meu querido. Só o perdão e o amor conseguem essa força redentora de transformar tudo em nossa vida. Por que o mal existe? O mal existe devido à falta de amor e perdão que ainda habita em nosso ser. Então, quando nós formos espíritos iluminados pelo conhecimento das verdades divinas, aí compreenderemos que o amor ele vibra no sentido único, que significa amar a Deus sobre todas as coisas e próximo com a si mesmo. Claro que quando a gente fala em perdão, meus queridos, a gente tem que compreender que o ato do perdão ele tem que partir de quem foi insultado. Da vítima que foi injuriada, daquele que sofreu injustiça. É quem fez o mal que quer o perdão. Mas sabe o que a gente faz? Ainda bate na mesa. Enquanto fulano não vê aqui de joelho, não tem perdão. Ainda a gente faz isso. Então, meus queridos, o perdão, ele cria uma atmosfera necessária para recomeçar. E aliviar um fardo, cancelar uma dívida, irá nos dizer Joana de Ângelo Divaldo. Mas só o ofendido pode derramar as águas consoladoras do perdão. Ou seja, as palavras perdoo-te, mas não esqueça o que fizeste. Perdoo, mas já não quero nada contigo. Isso não traduz a real natureza do perdão. Perdão significa reconciliação. E sem isso é difícil amar. É difícil, meus queridos. Agora, a pergunta que não quer calar para todos nós, meus queridos. Inclusive, quando eu estava fazendo esse trabalho, eu ouvi e estou ouvindo junto com os irmãos. Eu preciso trabalhar muito ainda também o perdão. Eu preciso. Tanto o perdão quanto o auto-perdão. Nós precisamos trabalhar e muito ainda. Então, eu estou ouvindo de novo essas palavras. E a pergunta que não quer calar. Será que temos coragem bastante para perdoar? A verdade é que a gente tem dificuldade para reconhecer nossos próprios erros, né? É muito mais fácil jogar toda a carga de responsabilidade em cima do outro do que assumirmos as nossas responsabilidades. Mas aí o Evangelho está me dizendo: olha, Cláudio, chama teu irmão em particular, conversa com ele, se ele falou contigo, se ele te entendeu, você ganhou ele. Então, não seria mais fácil apelarmos para uma conversa franca, honesta, amorosa com os nossos irmãos? Não, eu me iro, eu jogo na rede social, eu vou denegrir a pessoa, eu faço horrores com a vida da pessoa. E muitas vezes nós tiramos conclusões erradas que não tem nada a ver com o que o outro está pensando. Por que não chamar essa pessoa para uma conversa honesta, aberta, franca, amorosa? Por que não chamar ela?
Mas a questão é que a gente exige demais a perfeição dos outros, uma perfeição inatingível. E esquecemos de nos perguntar: quem nunca errou? Quem nunca vai errar? A questão é que nós somos exageradamente compreensivos quando se trata dos nossos erros e somos implacavelmente, desculpa o perdão da palavra, tiranos quando se trata dos erros alheios. Se eu erro contigo, não, meu irmão, deixa assim, vamos seguir a vida, não foi nada. Agora, se você erra comigo, meu Deus do céu. Então, meus queridos, nós rompemos relações, nós perdemos amizades, nos afastamos das pessoas, e tudo isso por quê? Porque muitas vezes elas não corresponderam às minhas expectativas que eu criei. Então, corações abertos são capazes de resolver inúmeros problemas. Claro, meus queridos, sem dúvida nenhuma que você está pensando aí, mas como assim vou perdoar? Meus queridos, perdoar não significa concordar com o ato ou pensamento. Não é isso. Perdoar é compreender que estamos todos sujeitos ao erro. Hoje eu sou ofendido, mas amanhã eu posso ser ofensor. Mas só que quando alguém nos machuca, a primeira coisa que a gente quer fazer, a gente quer revidar. Então, meus queridos, olha, sem perdão, meus queridos, velhas feridas nunca fecham. E o máximo que podemos esperar é que essa pessoa possa esquecer, e ela não vai esquecer. Nós precisamos entender que no relacionamento humano não há como ocorrer tudo da forma que esperamos. Existem desencontros. Somos diferentes e vai ocorrer, sim, situações em que seremos contrariados, mas por eu discordar de você não significa que eu sou teu inimigo. Eu só não concordo com você. Então, o que nos resta nesse momento? É desenvolver em nós paciência, misericórdia, para chegarmos ao perdão. E no Evangelho a gente encontra uma visão ampla sobre o perdão que facilita a vivência dessa virtude. Ou seja, buscar no Mestre Jesus o exemplo maior. E não esquecermos que ninguém nesse plano um dia não necessitou ou necessitará de perdão, meus queridos. Saibamos pedir desculpas, meus irmãos. Saibamos pedir desculpa quando a gente estiver errado, assumir responsabilidade dos nossos erros. Não sejamos egoístas, achando que estamos sempre certos. Assim a gente afasta as pessoas, assim a gente entra numa solidão, numa depressão. Todos precisamos de alguém. Nós precisamos amar e ser amado. Mas só poderemos compreender isso plenamente através de Jesus, se seguirmos seus ensinamentos. Amar ao próximo como a si mesmo. Por isso que devemos contemplar Jesus, que está presente em tantas histórias de amor sobre todas as famílias do mundo. Porque a falta de amor, meus queridos, a falta de amor, ela causa muita dor e sofrimento. E entendam-me, eu estou falando de amor. Eu refiro-me àquele sentimento, querer bem, desejar bem, vibrar no bem. Porque quando amamos e somos amados numa faixa vibratória superior, aí começa o processo de cura das nossas emoções feridas. Só o amor, só esse amor de verdade é que consegue abrir as portas da cura de todos os nossos sofrimentos. Ainda agora, meio-dia, eu estava assistindo os noticiários e vendo ali a questão que a gente vibra e ora para a questão Rússia e Ucrânia. E eu sempre digo que numa guerra a primeira vítima é a verdade. E eu fiquei pensando assim, puxa, eu vou falar de amor. E fiquei pensando assim, olha, o ser humano que pratica a guerra é porque não encontrou na vida, ele não está em paz consigo mesmo. Ele não encontrou a paz. Ele não está em paz consigo mesmo. E não estou só tratando aqui de guerras armadas, mas também dos conflitos do dia a dia. Pessoas que ainda conseguem despertar ódio, disseminar discórdia, tirar a alegria dos outros. Essas pessoas que guerreiam, seja armada ou não, elas não encontraram a paz ainda dentro de si. Ela não deixou florescer o amor que existe dentro dela, de dentro para fora. Nós já nascemos com essa centelha divina, amor. Basta que a gente deixe florescer.
Então, a falta de amor, meus queridos, ela nos torna amargas. A pessoa que não tem amor, ela não vê beleza no mundo. Então, nosso pedido aqui hoje, através desses irmãos queridos que nos convidaram aqui, permita-se viver esse sentimento tão lindo, amor. O amor, meus queridos, ele nos faz praticar o bem. E ao espalhar amor pelo mundo, nós estaremos tornando o mundo um pouco mais bonito, não só para nós, mas para os outros também. O que seria de nós sem o amor do pai, da mãe, da avó, do vô, dos amigos, enfim, da família? Por mais difícil que essa família seja, mas nós precisamos uns dos outros. Kardec nos diz, olha, nós somos um ser gregário, nós nascemos para viver em sociedade. Eu preciso de você, você precisa de mim. E principalmente, o que seria eu? O que seria você? O que seria todos nós sem o amor de Deus? E o amor é uma das coisas mais importantes e essenciais do mundo. Claro que por vezes nos parece que não tem amor o suficiente no mundo, mas nada que não se possa melhorar, meus queridos. É só seguirmos o que Jesus nos falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E é a partir daí que verificamos que o amor é a essência da vida. E aí Raul Teixeira irá nos dizer que nada do que existe ou existirá em termos de vida planetária ou de vida cósmica poderá ocorrer sem amor. O amor, ele nos diz que é a alma da vida. Do mesmo modo que não conseguimos sobreviver ao corpo físico sem oxigênio, sem a respiração, não encontramos a saúde da alma fora das dimensões do amor. Então, ele nos diz que é tão importante amar que os evangelistas estabeleceram que Deus não é alguém que ama, mas que Deus é amor. E quando passamos, assim, a pensar em Deus, meus queridos, nós pensamos no amor, e o amor ele se manifesta de múltiplas formas. Muitas vezes nós pensamos no amor como relacionamento conjugal, fraternal, afetivo, e ele é muito além. É muito além. O amor é a alma da vida. Não existe pessoa no mundo que não precise de amor. A vida já é dura demais, meus queridos. A vida já é dura demais. Sem amor, não seríamos nada. Então, nós precisamos acreditar nessas coisas boas que esse sentimento nos proporciona, ou nós vamos ficar à mercê da desesperança. Enquanto existir, ame as pessoas a seu redor, ame a si mesmo, o amor continuará transformando o mundo. Então, é tempo de começarmos a refletir a respeito do amor na Terra. Ele não se trata só de abraços, beijos, afagos. A dimensão do amor, esse afeto conjugal, esse amor fraternal, ele só demonstra que a felicidade ou o amor ele não está lá fora, ele não está longe, ele está aqui dentro de nós, ele está perto. Não são coisas palpáveis que eu posso agarrar, que eu preciso encontrar, mas sim é esse estado da alma que devemos conquistar diariamente, meus queridos. Portanto, não tem outro remédio para a falta de amor senão o amor, meus queridos. E sempre haverá amor para quem é amável. E só haverá amor para quem não é amável se o amarmos pelo amor de Deus. Onde essa essência se define, né? Deus é amor. Para encerrarmos, meus queridos, que possamos continuar no bom combate, como nos diz o apóstolo Paulo. Ou seja, o bom combate é comigo mesmo. Trocar orgulho por humildade, porque a humildade ela abre o caminho para a conquista das outras virtudes. Trocar egoísmo por amor, agressividade por mansidão, indiferença por misericórdia, malícia por pureza de coração, descrença por fé, materialismo por espiritualidade. Porque o amor é isso, o amor é o mais sublime dos sentimentos, meus queridos. E Jesus resumiu seus ensinos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, a verdadeira propriedade que possuímos é aquilo que podemos levar desse mundo. Ou seja, a verdadeira riqueza é a soma dos nossos conhecimentos, das qualidades morais armazenadas em cada um de nós, meus queridos. Que a paz, Mestre Jesus, esteja no coração de
cada um de vocês. Que possamos levar esse evangelho de Jesus a todos que se chegarem a nós. Porque o evangelho está nos dizendo, olha, eu te apresento todas as leis morais. O evangelho está me dizendo, aqui você vai encontrar Deus, que visa a tua felicidade. Então, a gente percebe essa preocupação do evangelho em demonstrar que a felicidade é possível, sim. Só que, num simples detalhe, Ângela, para a gente encontrar essa felicidade, de termos de vivê-la voltados um para o outro. Então, quando a gente vivenciar dessa forma, a felicidade vai ser algo mais do que natural, né? Porque esse é o desejo de Deus, né? Deus nos criou para nós sermos felizes, sim, né? Então, por isso, esse auxílio mútuo aí, um para com os outros. Claro, né, Ângela, que a gente, e meus queridos irmãos que estão nos assistindo, claro que a gente não pode diminuir, né, as dores de todos os pacientes, né, mas a gente pode colaborar, né, conseguindo uma medicação para um deles, ao menos, né? Muitas vezes a gente reclama onde mora, né? A gente pode não morar num local muito agradável, né? Mas mesmo assim a gente pode colocar flores nos corações de todo mundo, né? Então, meus queridos, esse amor é o sentimento que vai viver para sempre, meus queridos. Obrigado, querida, a palavra é sua. Nós agradecemos